O rastro na neve. A neve caiu em flocos densos sobre as montanhas do Colorado quando Jake Morrison decidiu que seria sua última expedição de caça. Aos 52 anos, com os joelhos já protestando contra as longas caminhadas e o coração pesado pela solidão que se instalou após as desilusões, ele precisa deste momento de paz nas montanhas para decidir o que fazer com o resto de sua vida. O caçador havia escolhido uma região remota das Montanhas Rochosas, um território selvagem onde poucos se aventuravam durante o inverno especificamente. Sua cabana alugada ficou a 3 horas de caminhada da estrada mais próxima, isolada entre pinheiros centenários que gemiam sob o peso da neve acumulada. Na primeira manhã, Jake acordou antes do amanhecer, como era sua mania. O silêncio da floresta nevada era quase absoluto, quebrado apenas pelo estalido ocasional de galhos sob a pressão do gelo. Ele preparou seu café forte, abasteceu seu rifle Winchester .30-06 e saiu para explorar a área em busca de rastros de veados ou alces. Foi então que viu. A pegada ficou impressa na neve fresca, a apenas 50 metros da cabana. Jake se ajoelhou para examiná-la mais de perto, seu coração acelerando involuntariamente. A marca tinha quase 40 centímetros de comprimento e 20 de largura, com 5 dedos distintos em marcas que não deixavam garras. Era claramente humanoide, mas de um tamanho impossível para qualquer ser humano. Deve ser uma pegada de urso distorcida pelo derretimento, murmurou para si mesmo, mas sua voz é incerta mesmo aos próprios ouvidos. Ursos hibernavam no inverno, e mesmo as pegadas dos maiores ursos pardos que já havia visto não se comparavam em pressão na neve. Jake pegou o rastro por curiosidade. As pegadas seguiram em linha reta através da floresta densa, passando por cima de troncos caídos, que ele próprio teria dificuldade em escalar. A distância entre cada pegada era de quase 2 metros, revelando uma passada impossível para qualquer animal conhecido. O rastro o levou até uma clareira onde a neve estava perturbada, como se algo grande tivesse rolado ou brigado ali. Galhos quebrados pendiam das árvores circundantes, alguns a mais de 3 metros de altura. No centro da clareira, Jake encontrou algo que fez seu sangue gelar. Tufos de pelo escuro e grosso, presos nos galhos quebrados, exalando um odor almiscarado e selvagem que o fez se assustar. Naquela noite, Jake se barricou na cabana, empurrando a mesa pesada contra a porta e verificando todas as janelas. Ele tentou se convencer de que estava sendo paranoico, mas não conseguiu tirar da mente a imagem daquelas pegadas enormes e o cheiro estranho da clareira. Por volta da meia-noite, ele escutou. Um som baixo e gutural ecoou pela floresta, um rugido que não parecia vir de nenhum animal que conhecesse. Era profundo e prolongado, carregado de uma inteligência primitiva que fez os pelos de seus braços se eriçarem. O som se repetiu mais a seguir, e então Jake escolheu algo ainda mais aterrorizante: o som de pegadas pesadas circulando a cabana. Baque, baque, baque. As pegadas eram lentas e deliberadas, como se uma criatura estivesse estudando a construção, buscando pontos fracos. Jake agarrou seu rifle com as mãos trêmulas, apontando para a porta. As pegadas pararam diretamente em frente à entrada principal. O silêncio que se formou foi ainda mais aterrorizante. Jake segurou a respiração contando os segundos. 1 minuto se passou. 2, 3. Então, um arranhão longo e lento percorreu a parede externa da cabana, como se garras enormes estivessem testando a resistência da madeira. "Vá embora!" Jake comentou, surpreendendo-se com o tremor em sua própria voz. "Eu tenho uma arma." O arranhão parou. Um grunhido baixo e quase risada ecoou do lado de fora, seguido pelo som de pegadas se afastando. Jake não dormiu naquela noite, mantendo vigília com o rifle apoiado no peito,
saltando a cada ruído da floresta. Na manhã seguinte, encontrou as marcas, cicatrizes profundas na parede da cabana, feitas por garras que permaneceram pelo menos 15 centímetros de comprimento. Ao redor da construção, um círculo perfeito de pegadas na neve fresca, como se uma criatura tivesse passado horas estudando cada ângulo da cabana. Jake sabia que deveria partir imediatamente, voltar para a civilização e esquecer aquela loucura. Mas algo dentro dele, talvez o orgulho ferido de uma experiência de caçador, talvez uma curiosidade mórbida, o compeliu a ficar. Ele era um predador. Tinha caçado ursos, pumas e lobos. Não seria intimidado por nenhum animal, por maior que fosse. Passou o dia preparando armadilhas ao redor da cabana, usando cordas e anzóis que haviam sido trazidos para pescar. Se a criatura voltasse, ele estaria pronto. Reforçou as janelas com tábuas encontradas no depósito da cabana e especificações de sua munição, certificando-se de que cada cartucho estava em perfeito estado. A segunda noite trouxe uma nevasca intensa. O vento uivava através dos pinheiros, criando uma sinfonia de sons que mascararia qualquer aproximação. Jake estava começando a relaxar, pensando que talvez ele mantivesse uma boa noite de sono, quando escutou um som que fez seu coração quase parar. Uma de suas armadilhas havia sido acionada. Então outra. A criatura estava se aproximando, desarmando metodicamente cada uma de suas armadilhas como se fossem mais inconvenientes. Desta vez, ela não se contentou em circundar a cabana. Jake ouviu o som de madeira sendo testado. Então um estrondo quando algo pesado se chocou contra a parede lateral. A cabana inteira tremeu. Pratos caíram das prateleiras e a lareira cuspiu cinzas. "O que você quer?" Jake falou, sua voz quebrando. "Por que não me deixa em paz?" A resposta veio em forma de outro impacto, desta vez contra a porta da frente. A mesa que ele havia empurrado contra ela deslizou alguns centímetros. O terceiro impacto fez com que as dobradiças tremerem perigosamente. Jake recuou para o canto mais distante da cabana, rifle apontado para a porta. Seu coração batia tão alto que ele mal conseguia ouvir por cima do som. A porta se abaulou para dentro com o próximo impacto, madeira estalando. Então, silêncio. Novamente, Jake esperou, suor escorrendo por suas costas apesar do frio. Minutos se arrastaram como horas. Estava começando a pensar que uma criatura havia desistido quando pegou um som que nunca esqueceria pelo resto da vida. Passos no telhado. Uma criatura havia escalado a cabana e estava caminhando sobre o teto. Jake podia ouvir cada passo pesado, acompanhar o movimento pelos rangidos da madeira. Ela parou diretamente sobre ele e pequenos pedaços de neve e detritos caíram entre as vigas. Foi então que Jake percebeu que havia uma claraboia no teto da cabana, uma pequena janela de vidro que ele havia negligenciado em suas fortificações. Com horror crescente, ele viu uma sombra escura se projetar sobre o vidro, bloqueando a luz da lua. 2 olhos amarelos e luminosos exibidos na claraboia, apontando diretamente para ele. Não eram olhos de animais. Havia uma inteligência ali, uma consciência que o estudava com a mesma intensidade com que ele havia treinado suas presas ao longo dos anos. A criatura estava caçando e ele era uma presa. O vidro explodiu dentro de uma chuva de fragmentos. Um braço maciço, coberto de pelo escuro e terminado em garras como lâminas, desceu através da abertura, tateando cegamente. Jake atirou. O estrondo se assegurou no espaço confinado da cabana. O projeto acertou o braço, arrancando um rugido de dor e raiva que fez as janelas vibrarem. A criatura retirou o braço e Jake pegou o salto do telhado, pousando pesadamente na neve lá fora. Mas desta vez, ela não foi removida.
Jake podia ouvi-la andando em círculos, grunhindo baixinho, como um animal ferido planejando seu próximo ataque. Merda, 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 Jake murmurava, recarregando o rifle com os dedos trêmulos. Ele havia ferido a coisa, mas claramente não tinha parado. Se alguma coisa, parecia tê-la deixada mais furiosa. O ataque final veio com uma violência que Jake jamais poderia ter antecipado. A criatura se chocou contra a parede dos fundos da cabana com força suficiente para fazer toda a estrutura balançar. Tábuas se soltaram, deixando uma abertura por onde Jake poderia ver brevemente uma massa de pelos escuros e músculos ondulantes. Ele disparou através da abertura, recarregou e disparou novamente. Cada tiro era acompanhado por rugidos de dor e fúria, mas a criatura continuava alargando o buraco na parede, arrancando tábuas como se fossem palitos de dente. Jake recuou para o canto oposto da cabana, rifle apontado para a abertura crescente. Sua munição estava acabando, e ele sabia que se uma criatura conseguisse entrar na cabana, ele estaria morto. Ele pensou em sua ex-esposa, em como ela sempre dizia que sua obsessão pela caça o mataria um dia. Talvez ela estivesse certa. Foi então que ele se lembrou do querosene. A cabana era iluminada por lampiões a querosene e havia um galão de combustível no depósito. Com movimentos desesperados, Jake pegou o galão e começou a espalhar o líquido inflamável pela cabana, mantendo um olho na abertura na parede, onde ocasionais através de relações da criatura trabalhando para entrar. Quando o buraco ficou grande o suficiente, apareceu a cabeça da criatura. Jake finalmente viu seu perseguidor claramente pela primeira vez, e a visão quase o fez desmaiar de terror. Era humanoide, mas distorcido em proporções impossíveis. Tinha quase 3 metros de altura, com ombros largos como uma porta e braços que chegavam quase ao chão. O rosto era uma mistura grotesca de características humanas e simiescas, com uma testa proeminente, olhos amarelos profundamente encavados e uma boca cheia de dentes pontiagudos. A criatura escondida para ele, realmente escondida, como se entendesse seu terror e se deliciasse com ele. Então começou a se espremer através da abertura. Jake acendeu um fósforo. "Vamos para o inferno juntos, seu filho da puta", ele sussurrou e jogou o fósforo no chão emantado de querosene. A explosão de calor e luz foi instantânea. As chamas se espalharam pela cabana em segundos, alimentadas pelo querosene e pela madeira seca. A criatura rugiu, um som de surpresa e dor que rapidamente se transformou em pânico enquanto as chamas lambiam seu pelo. Jake correu para a porta da frente, empurrando a mesa para o lado e escapando para a noite gelada. Atrás dele, a cabana estava totalmente envolvida em chamas, iluminando a floresta como um farol alaranjado. Ele podia ouvir uma criatura rugindo lá dentro, gritos que gradualmente se transformavam em algo mais humano. Gritos de agonia que o perseguiriam pelos pesadelos futuros. Jake correu pela neve profunda, tropeçando e caindo, mas sempre se levantando e continuando. As chamas da cabana em fogo iluminavam seu caminho, e ele usava as estrelas para navegar em direção à estrada distante. Atrás dele, os rugidos gradualmente cessaram, substituídos apenas pelo crepitar das chamas. Levou-lhe 6 horas para chegar à estrada e mais 2 até conseguir parar um caminhão que estava passando. O motorista o levou até a cidade mais próxima, onde Jake contou às autoridades que houve um acidente com querosene na cabana. Ninguém questionou sua história. Acidentes aconteciam o tempo todo em cabanas remotas durante o inverno. Jake nunca voltou às montanhas. Vendeu todos os seus equipamentos de caça e se mudou para uma cidade no deserto do Arizona, onde não nevava e onde as criaturas mais perigosas eram escorpiões e cascavéis, coisas que ele podia ver e entender. Mas às vezes, nas noites frias, quando o vento soprava forte, ele ainda acordava com o som de pegadas pesadas circulando sua casa. E em seus sonhos,
Ele ainda via aqueles olhos amarelos o estudando através da claraboia, inteligentes e famintos, lembrando-o de que nem sempre somos nós os predadores. 10 anos depois, quando Jake já havia começado a se convencer de que tudo não havia passado de um pesadelo traumático, ele recebeu um pacote pelo correio. De um amigo caçador, dentro havia apenas uma foto. Uma imagem granulada tirada por uma câmera de trilha, mostrando pegadas na neve fresca. Pegadas familiares, impossíveis de esquecer, circundando uma cabana diferente em uma floresta diferente. Parecia que estavam procurando alguém. Jake queimou a foto imediatamente, mas as palavras já foram gravadas em sua mente. Naquela noite, ele começou a fazer as malas novamente, procurando um lugar ainda mais longe das montanhas, mais longe da neve, mais longe da possibilidade de que aqueles olhos amarelos o encontrassem novamente. Ele sabia que estava sendo perseguido por mais de uma criatura, porque no fundo do seu coração, Jake sabia a verdade que tentava desesperadamente esquecer. Uma criatura na cabana não havia morrido sozinho. E o que quer que fosse, tinha família, tinha uma matilha. E agora tinha uma razão para caçar. O caçador havia se tornado a caça. E a temporada estava apenas começando.